Deus abençoe você e toda a sua linda família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja te cobrindo, cobrindo cada um dos teus amados, cobrindo todas as áreas, todos os aspectos da sua vida e da sua família. Esteja cobrindo o teu passado, o teu presente, preservando e protegendo o teu futuro. Que você esteja revestida com a poderosa armadura de Deus e que toda a sua família também esteja revestida com esta armadura sobrenatural. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, este é um canal de batalha espiritual pela família. Aqui nós oramos pelas nossas famílias, oramos pelas famílias uns dos outros. Já se inscreva no canal, estamos num propósito maravilhoso nessa quaresma até a Páscoa, orando todos os dias para que todo tipo de barreira, todo tipo de impedimento caia por terra, para que a obra salvífica de Cristo alcance toda a nossa família, para que haja libertação, para que haja cura em cada um dos nossos familiares queridos. Lhe convoco a trabalhar junto comigo para que tantas famílias da terra possam receber esse estudo e receber também as nossas orações. Você vai fazer isso através de deixar o seu like, apertar aí o legal. Desta forma, o YouTube vai trabalhar para nós e vai enviar para muitas pessoas. Você também pode e deve copiar o link desse estudo e encaminhar para toda aquela pessoa que o Espírito de Deus te mostrar. No dia de hoje, nós vamos estudar o poder da oração, o poder de clamar que o sangue de Jesus esteja nos cobrindo e cobrindo toda a nossa família. E nós vamos estudar isso através de ouvir o testemunho da nossa irmã Cleirene, que mora em Mato Grosso do Sul. O texto desse estudo está em 1 Tessalonicenses 5:17. Neste texto, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Cristo a orar sem parar. O texto diz: orai sem cessar. Paulo está chamando a igreja do Senhor Jesus a manter uma vida de oração, manter uma vida contínua de oração, uma atitude na qual estamos nos comunicando com Deus em todo o tempo. Nos comunicamos com Deus quando acordamos, ao longo do dia, nas tarefas, na rotina diária, nós vamos incluindo Deus, pedindo a opinião de Deus, pedindo a ajuda de Deus, a interferência de Deus, e quando vamos dormir, nós fazemos o mesmo. Agradecemos pelo dia, entregamos aquelas coisas que não foram favoráveis, clamamos por uma noite abençoada, cuidada, guardada, declaramos que o próximo dia será um dia melhor ainda. Paulo está nos estimulando a todos a não limitar o momento de oração para apenas quando estamos na igreja, para fazer a nossa vida uma vida constante na presença de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, ele dá mais orientação. Ele diz assim: antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo está entregando aqui um grande segredo. Se precisamos de mais paz, se precisamos de mais justiça, se precisamos mais da presença misericordiosa de Deus nas nossas vidas, o que estamos faltando fazer é mais oração, mais súplica, mais intercessão, é orar pelas nossas autoridades. Quando Paulo diz para orar por todas as pessoas, nós entendemos, mas aí ele fala orar pelos reis. Ele está dizendo orar por todas as pessoas que representam na nossa vida uma autoridade. O nosso marido, no caso, se inclui nesse apelo de Paulo, o nosso chefe, o nosso prefeito, até o síndico do nosso prédio, até a polícia se inclui como as nossas autoridades. Nós precisamos aprender a manter uma vida de oração por essas pessoas. Quanto mais da presença de Deus, quanto mais da instrução de Deus essas pessoas ouvirem, buscarem, obedecerem, maior retorno nós vamos ter na nossa própria vida. Nós precisamos continuamente clamar pela proteção de Cristo
nas nossas vidas, nas nossas famílias. Clamar pela proteção do sangue de Jesus. Em Êxodo 12 e 13, nós temos o versículo que nos ensina o poder do alcance desse sangue. O versículo diz: o sangue sobre as casas em que vocês habitam vai servir de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e vocês não vão ser atingidos pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Deus estava aqui instruindo todos os seus filhos a cobrirem as suas casas com o sangue de Jesus, porque naquela noite o mal sairia para atuar e era o sangue nas casas que ia impedir que o mal entrasse naquela casa e ferisse as pessoas da casa. Nós precisamos entender que aquela instrução foi uma instrução específica para aquela noite, que eles iam ungir com o sangue dos animais as portas, os umbrais, todas as casas, e que as casas que não tivessem a marca do sangue, elas estariam debaixo do alcance do mal. Mas também aquela instrução ficou para toda a eternidade. Jesus, ele substituiu o sangue dos animais, ele derramou na cruz todo o seu sangue, até a última gota saiu do corpo de Cristo, um sangue que é uma moeda atemporal, um sangue que não se acaba nunca, um sangue que continua comprando para ele vidas, um sangue que continua protegendo do alcance do mal as vidas que se colocam debaixo desse sangue. É por isso que todos os dias nós começamos a oração colocando a nossa vida e a vida de todos os nossos familiares, inclusive o passado, o presente e o futuro, debaixo desse sangue. Fiz um resumo do que eu venho ensinando sobre oração. No início do ano eu fiz um propósito só falando várias formas de orar, várias maneiras de fazer oração, o poder e a importância da oração. Você que está chegando aqui ou que precisa relembrar, rememorar, vá lá e escute novamente. A minha irmã Cleirene, que mora em Mato Grosso do Sul, ela tem estado conosco desde a fundação do canal. Ela tem estado orando, ela tem estado aprendendo e ela tem estado aplicando o aprendizado em sua vida. E nesta semana, na quarta-feira, ela pôde comprovar o poder da oração, pois muitas vezes Deus nos dá os livramentos e nem enxergamos, nem vislumbramos. Os anjos estão trabalhando no mundo sobrenatural e nós nem temos olhos abertos para ver o mundo sobrenatural, não ficamos sabendo o que Deus fez. Mas veja, a minha irmã Cleirene, ela trabalha numa escola como secretária, uma escola de 240 alunos, uma escola que tem 60 funcionários, ou seja, uma escola que diariamente 300 pessoas estão ali. E ela, desde janeiro, como secretária, ficou encarregada de toda a escola, porque a diretora operou do fêmur e se afastou e continua afastada. Nós já estamos acabando março. Ela acumulou a função dela de secretária e acumulou a função da diretora como secretária, porque para completar, duas coordenadoras que ajudavam e dividiam a tarefa estão grávidas, estão afastadas. Então, todos os dias, além de fazer as tarefas da secretária na escola, ela está abrindo literalmente a escola e fechando na chave a escola. Se o peso da responsabilidade não bastasse, das longas horas, porque para abrir a escola ela precisa ser a primeira que chega e para fechar a escola ela precisa ser a última que sai. O carnaval estava com um tempo a mais, resolveu fazer aquela faxina caprichada em casa e machucou, travou a coluna. Então, se já estava pesado pela responsabilidade, aumentou o peso, porque a coluna machucada fazia com que o trabalho diário, a rotina diária ficasse maior, mais cansativa, as dores incomodando. Então, quando foi nesta última quarta-feira, fechou a escola, foi embora, como de costume, em casa, fez as orações, estava com muita dor e resolveu pedir a Deus que ele desse um sinal para ela. Por menor que fosse, ela queria que Deus manifestasse um sinal que ele estava com ela nesta travessia, nesta dificuldade. Depois que ela orou, ela deitou e não tinha a menor ideia que Deus ia agir
tão rápido. Mal ela estava deitada junto com o seu esposo, passou em sua mente todo o trajeto que ela faz normalmente para fechar a escola. E ela viu com tanta clareza que naquele dia específico ela tinha deixado escapar de trancar a porta do fundo da escola. Ela chamou imediatamente o seu esposo, que também já estava preparado para dormir. Os dois já se levantaram, entraram no carro e foram em direção à escola. Quando chegou lá, realmente a porta dos fundos estava aberta, mas só que até aquele horário ninguém tinha entrado, ninguém tinha mexido em nada. A porta tinha ficado aberta por 3 horas e 40 minutos. E só Deus poderia ter guardado e livrado a escola de ter sido roubada. Naquele dia, a escola tinha sido abastecida. Os 2 freezers estavam lotados. As 2 geladeiras estavam lotadas. Tinha chegado carne, polpas de fruta, verdura, pão, margarina. Muita comida estava ali abastecendo a escola, além dos equipamentos da escola, ventiladores, computadores e etc. Ela ficou tão agradecida. Primeiro, por ter vivido uma experiência sobrenatural. Ao deitar, ela viu todo o seu processo na mente que ela fazia usualmente para fechar a porta, e ela não se viu fechando a porta de trás. Ela soube imediatamente que ela tinha deixado a porta aberta. Quando ela falou que deixou a porta aberta e pediu ajuda ao esposo, prontamente ele, que já estava de pijama, deitado para dormir, levantou tão rápido quanto ela. Nenhum dos dois titubearam. Foi muito importante eles terem obedecido à impressão que Deus tinha colocado dentro dela. Ela teria sido muito prejudicada. Como ela tem um cargo de confiança, um processo disciplinar seria aberto caso a escola tivesse sido invadida, caso a escola tivesse sido roubada. Esse processo disciplinar poderia fazer com que ela perdesse o cargo, perdesse o emprego e teria um prejuízo enorme pela frente. Então ela teve um grande sinal da presença de Deus agindo na vida dela, mostrando para ela que Ele estava com ela nesse processo. Pode ser um processo estreito, ela está tendo que dar muito dela, muito físico, muito emocional, muito de trabalho, uma carga de trabalho que está maior do que o normal, mas Deus mostrou para ela que Deus está com ela, e ela me contou dizendo que eu podia compartilhar com todas vocês, para a glória de Deus, para entendermos o poder de estarmos orando todos os dias, o poder de estarmos falando com Deus, de estarmos nos aquietando na presença de Deus, quando acordamos, ao longo do dia e principalmente quando deitamos. Clamar por Deus também quando deitamos, porque Deus vai cuidar da nossa noite, e se há algo que Ele precisa nos mostrar, Ele vai trazer essa impressão, como Ele trouxe bem forte para nossa irmã Cleirene. Então nós vamos orar, nós vamos agradecer, nós vamos louvar o nosso Deus. Senhor, nós estamos orando em Efésios 2,14, por causa do que Cristo fez por nós, agora desfrutamos a paz. Deus fez com que Cristo fosse para aquela cruz, para através do próprio corpo destruir toda a parede, toda a muralha, todo pensamento, tudo que faz separação entre o homem e Deus, e entre o homem e o outro homem. Muito obrigada pela obra de Cristo nas nossas vidas. Muito obrigada pelo sangue de Jesus, que continua falando, que continua agindo, que continua nos cobrindo e nos protegendo. Colocamos a nossa família debaixo desse sangue. Colocamos todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, todas as nossas inquietações, todas as nossas ansiedades, tudo que se interpõe entre nós e a fé, entre nós e o nosso Deus, tudo que faz com que o nosso relacionamento não seja um relacionamento íntimo e reto. Ó Deus, nós oramos ainda o Salmo 117, louvem o Senhor todas as nações, louvem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O Senhor escuta a oração, o Senhor atende a oração, o Senhor
Atende a oração de pessoas comuns, de pessoas que estão em suas rotinas, de pessoas que estão com rotinas pesadas, rotinas árduas, que precisam do sobrenatural. Obrigada por esse testemunho, porque nos mostra como o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Obrigada por ter estado com os teus anjos trabalhando para que aquela escola não tivesse nenhum problema quando a porta de trás não estava trancada, para que ninguém invadisse, para que não houvesse um roubo, para que nada sumisse, para que a nossa irmã Cleirene continue fazendo o seu bom trabalho, a sua dedicação seja reconhecida, que ela possa colocar todo o amor, todo o carinho e todo o empenho naquela escola, que aqueles alunos recebam esse carinho, que aquelas famílias sejam alcançadas pelo trabalho dessa irmã, pela oração, pela presença dela. Nós sabemos, Senhor, e já declaramos que aonde estamos é um pedacinho do céu, aquela escola é um pedacinho do céu. Cada pessoa que está orando aqui comigo, sua casa é um pedacinho do céu. Aonde você trabalha é um pedacinho do céu. Nós colocamos a sua casa, nós colocamos o seu local de trabalho debaixo do sangue poderoso de Jesus. E você vai continuar dia a dia colocando debaixo do sangue poderoso de Jesus, declarando o poder, a glória, a proteção, a libertação, o livramento de Deus aonde você está, aonde você for, aonde a sua família estiver, que os anjos de Deus estejam trabalhando ao seu favor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias, pelaquilo que nós temos consciência, pelaquilo que o Senhor permite que nós possamos ver, contemplar, realizar para te agradecer. E te agradecemos principalmente, como disse a irmã Cleirene, pelas coisas que nem vemos, que nem contemplamos e que o Senhor está agindo ao nosso favor. Nessa quaresma, Senhor, consagramos a nossa casa, a nossa família, todos os nossos amados, clamando por salvação, cura e libertação. Clamo que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos a tua grandeza, o teu agir, que os teus amigos estejam vindo nas nossas direções, que os teus planos maravilhosos estejam agindo na direção do nosso marido, dos nossos filhos, de todos os nossos amados. Nós já bendizemos este mês, já bendizemos esse propósito, declarando que grandes coisas estão acontecendo conosco, para nós e através de nós. Abençoamos a família, a nossa família, todas as famílias, os nossos vizinhos. Abençoamos o dia, abençoamos as excelentes notícias, excelentes oportunidades que estão vindo para nós. Recebemos com ações de graças, louvamos e bendizemos ao teu nome. E você que concorda com essa oração, diga aí comigo, amém. Escreva no comentário a oração que você está pedindo, o membro da família que você quer que seja alcançado com cura, salvação e libertação. E se você tem também um testemunho do que Deus está fazendo, do que Deus fez na sua vida, na sua família, escreva para mim o seu testemunho, para que nós possamos, através do seu testemunho, semear fé, esperança, amor e aprendizado. Deus escuta as nossas orações. Deus nos conhece pelo nome. Deus quer trabalhar junto conosco. Deus quer fazer com que o sobrenatural faça parte da nossa vida. Que nós possamos permitir, que nós possamos desejar, que nós possamos orar sem cessar, como o apóstolo Paulo nos tem ensinado. Trabalhe junto comigo, deixe aqui o seu legal. Copie o link, convide outras famílias para vir orar junto conosco. Seja você uma bênção. Nos vemos no próximo estudo.